gente, que saudade de vocês! Já tem o quê? Umas 2 semanas que eu não gravo aqui, né? Gente, tá uma correria muito grande, mas só novidades boas, só coisas boas, e eu vou passar tudo para vocês com o tempo. Mas hoje eu vim ensinar uma peça maravilhosa para vocês. Uma bolsa que não tem viés, não tem vivo, não tem estrutura e ficou incrível, maravilhosa, cheia de detalhes. Bolso externo de uma forma bem diferente, uma bolsa super forte. Não, vocês vão amar essa bolsa. Não tem molde, não tem molde hoje. A medida tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou te ensinar a usar todas essas medidas hoje. Olha essa bolsa que maravilhosa, gente. Eu chamei ela de Esplendor. É a bolsa Esplendor, tá bom? Porque eu achei ela esplêndida. E a alça também tem a transversal, você não tem que ficar se limitando só às alças de ombro, tem a transversal e você pode fazer as suas próprias medidas. Ai, eu amei muito essa bolsa com essas alças aqui, eu achei ela fantástica e eu falei, eu preciso dar essa aula antes do Dia das Mães e vai vir outras bolsas lindas por aí. Então vamos começar a aula? Vamos lá! Então vamos mostrar o material que nós vamos trabalhar hoje. Esse daqui é um material lindíssimo, fundo de malha, olha. Eu encontro ele com a marca Decomax Touro Couro. Ele tem uma gravação linda e geralmente eu uso um marrom mais escuro, mas eu tô amando muito esse ocre. Tô usando muito essa cor, manchadinha assim. Eu acho que a peça fica muito rica com ele. E ele tem uma qualidade muito boa. Ele é 0,8, mas ele é muito firme, muito rígido. A gente não machuca ele com a unha, sabe? Com o pé calcador ele não machuca, ele é muito resistente, muito bom, então eu tenho usado bastante ele. Eu, quando eu cismo com o material, eu uso ele direto, então vocês vão ver muito ele por aqui. Então, o que é que a gente vai precisar? 2 espelhos 30 por 40. São 2 vezes 30 por 40, mas ele não vai ficar nessa medida. Eu vou te ensinar como que a gente vai ajustar a medida dele daqui a pouco, tá bom? Então, 2 vezes de 30 por 40 e a gente ainda vai ajustar a medida. A gente vai cortar para em cima ficar mais estreito embaixo por causa da caixinha de leite do final. Nós vamos fazer isso juntos aqui, porque essa aula não tem molde. A gente também vai usar 2 forrinhos. Tô usando aqui tricoline, ó, um tricoline listradinho de cinza. 2 vezes de 40 por 27, porque ele tem que ter 3 centímetros a menos por causa do caminho do zíper, tá? Então, se o principal teve 40 por 30, aqui vai ter 40 por 27 do forro. 2 vezes do forro, 40 por 27. Aí, nós vamos também usar 2 bolsinhos, que é aquele detalhe da frente da bolsa. Então, vai ser 21 por 25... 2 vezes no principal e 2 vezes no forro, tá? 21 por 25. Um forro a gente vai fazer com zíper e o outro forro a gente vai fazer sem zíper. Vai ficar bem legal. A gente vai precisar de alça, né? Aquela alça de ombro que a gente viu passando pela bolsa, eu vou fazer ela com próprio sintético. Se você quiser usar alça chique, perfeito, vai ficar maravilhoso. Imagina uma alça chique marrom nessa bolsa. Ia ficar fantástico, mas eu gosto muito de fazer minhas alças e eu vou fazer do mesmo material. Então, eu vou cortar uma tira de 6 por 110. Então, vai ser 1,10 m por 6, 2 vezes, porque tem a alça da frente e a alça de trás. E essa alça abrange todo o corpo da bolsa. Então, vai ser 6, porque eu vou dobrar no meio e ela vai ficar com 3. Então, se você for usar de alça chique, você usa a alça chique de 3 centímetros, tá bom? Então, ó, 2 vezes de 1,10 por 3 centímetros, no caso 6, porque vai virar 3 depois. E 1 vez de 140 por 6, para virar 140 por 3, que será a alça transversal. E ela é fixa, tá? Essa bolsa tem uma alça transversal fixa. A gente vai usar 2 tiras de 37 por 4, pra gente fazer o caminho do zíper, tá? Então, vamos usar de ferragem um regulador de alça. Hoje eu tô trabalhando prata, mas eu acho que vai ficar bem legal dourado nessa peça. Um regulador de alça de 3 centímetros, 2 quadros de 3 centímetros e 2 cursores, que eu escolhi esse de gota, lindíssimo. Então, essa é a ferragem, é só isso. Gente, essa peça não vai viés, essa peça não vai vivo, essa peça não tem molde. Essa peça é um sonho, é especial para o Dia das Mães mesmo. Então, eu gosto muito de começar pelas alças. Então, nós vamos começar pela alça para a gente já ficar livre, sabe? Então, eu vou forrar aqui a minha máquina com uma tábua toda suja de cola, olha que coisa. Para não sujar mais ainda a minha mesa, né? Eu sujo muito a mesa de cola. E eu vou usar aqui cola de contato. É a cola de sapateiro, sabe? Vocês conhecem bem? Essa é aqui que eu uso, é da marca Kisa Fix, porque é a que eu encontro com mais facilidade para comprar e com melhor preço.
Mas eu uso, na verdade, qualquer uma, tá? Eu gosto de qualquer uma, de qualquer marca. O cheiro de nenhuma me incomoda. Essa daqui tem tolueno sim, ela não é aquela com menos cheiro. E não me incomoda em nada. Vocês sabem que eu trabalho aqui no ateliê, no apartamento. E esse cheiro não me incomoda, não é costume, nunca me incomodou, tá? Eu acho que isso tem a ver com sensibilidades também, né? Você pode usar a fita dupla face, se você preferir. Tem muita gente que prefere trabalhar com fita dupla face. Eu já trabalhei um tempo. Só que é um gasto alto, que fita dupla face não é baratinho e não cola com tanta aderência. Então, eu acabei, quando acabou meu estoque, não comprei mais. Prefiro investir em cola de contato. E coloco nesses vidrinhos de adoçante, porque o da Zero Cal aguenta firme. Ele é muito forte, muito rígido e ele dura anos. Eu fico muitos anos usando o mesmo vidrinho. O máximo que acontece, às vezes, é a tampinha rachar. Se isso acontecer, eu tenho que trocar a tampa, porque senão o toluente que tem aqui dentro, né, o diluente, que é o tolueno, vai evaporar e a minha cola vai endurecer e vai perder o efeito. Mas fora isso, é perfeito. Ó, coloco um tecidinho aqui na ponta para usar o bico maior. E eu vou espalhando em todo o verso da minha alça. Então, essa daqui que eu tô fazendo agora é uma 90 não, 110 por 6 centímetros pra gente fazer uma das alças laterais. Da mesma forma que eu tô fazendo essa, nós vamos fazer a alça transversal e a outra alça lateral, tá? Então, nós vamos fazer uma só, porque senão vai ficar muito repetitivo. Mas vou deixar aqui, ó, secar um pouquinho, passei bastante cola. Não vou colocar viés dentro da alça hoje, porque hoje eu prometi que a aula ia ser sem viés. Esse sintético é muito forte, eu vou usar a linha de nylon 40, que aí deixa, olha só a 40, como que é grossa. Olha que linha grossa, ela reforça muito, então a minha alça vai ficar muito forte. Então eu vou usar a linha de nylon 40, eu vou usar o Decomax, que é um sintético muito forte, muito resistente, e ainda passei bastante cola, então minha alça já vai ter muita firmeza. Eu não vou colocar viés dentro hoje. Mas se você preferir, dependendo do material que você está trabalhando, coloque o viés sim. Nós vamos fazer também 2 tiras de acabamento para colocar a alça depois, no final. Então, eu cortei aqui 8 por 6, ó. Nós vamos fazer essa tirinha juntas, porque essa tirinha tem um detalhe muito, muito importante para ter um acabamento bem legal. E eu quero te mostrar como fazer esse acabamento. Já ensinei em algumas aulas, mas foram poucas as vezes que eu ensinei. Então, eu vou vir aqui hoje ensinar de novo. Então, já passei cola também nessa tirinha. E vou esperar ela secar. Enquanto ela seca, agora a gente monta a de cá, que já secou. Então, geralmente, a gente faz um risco aqui no meio dos 6, né? Pra ficar 3, pra gente saber pra onde você vai dobrar certinho essa pontinha e ter exatamente 3 centímetros de alça com a dobra no meio certinho. Eu já tô meio acostumada, eu não tô riscando mais não. Mas se você for riscar, use lápis, tá bom? Você risca o meio e faz a dobra até encontrar nesse risco. Eu começo sempre do meio pro lado, para não entortar, porque o sintético ele é elástico, a gente não corta ele ao contrário para ficar sem elasticidade, a gente usa o comprimento do 1,40 para economizar material e com isso ele fica mais elástico. Então o que que eu faço? Eu venho dobrando do meio para cá, depois eu volto pro meio e dobro do meio para lá. Eu tô indo a olho aqui mesmo, mas se você preferir fazer um risco de lápis no meio para você saber onde encontrar essa dobrinha, excelente, tá? Aqui, ó, dobrei um lado e já tô vindo aqui, agora dobrando para a esquerda. Ó, dobrei para a esquerda, como a cola já tá mais sequinha, ele dobra bem bonitinho, tá vendo? Agora eu viro ao contrário e vou começar do meio de novo. Então, agora eu tenho que encontrar borda com borda. Então, se aqui, ó, eu tinha vindo até o meio, agora eu encontro com a borda dele, tá? E o ideal é que essa linha de encontro fique bem no meio. Mas bem juntinho assim também, olha, que aí você não consegue ver a emenda, tá? Então, por isso que eu não preocupei tanto em riscar, porque eu tô encontrando ele bem certinho, então essa emenda não ficará visível. Não será uma emenda destacável. Ela ainda vai ser o avesso da alça, sim, mas ela é bem discreta. Então, eu tô dobrando aqui, encontrando, ó, bem certinho, do meio para a direita, e depois eu vou fazer a mesma coisa do meio para a esquerda. Depois você pode bater martelo, se você quiser. Eu já vou costurar direto. Hoje eu não vou bater martelo.
Mas se você sentir mais segurança de bater o martelo, você pode bater o martelo, que ele fica bem retinho. Olha que lindo o encontro, gente. Perfeito, né? Vocês viram que eu nem risquei? A gente vai acostumando tanto com o trabalho que a gente vai pulando algumas etapas, assim, que vai passando a ser dispensáveis. Por exemplo, esse risco do meio. Eu sempre fiz um risco no meio para poder encontrar as bordas certinhas. Às vezes eu ainda faço, dependendo do sintético. Mas esse sintético aqui, rajado, ele esconde bastante o encontro. Então, se não ficar totalmente retinho esse encontro, não vai aparecer, tá? Então, não tem problema se você escolher dobrar igual eu a olho, tá bom? Então, dessa mesma forma que eu estou dobrando essa alça, que é uma alça de ombro, eu também fiz com a outra alça de ombro, que são duas alças de ombro 110 por 3 centímetros, né, que será o tamanho final, e uma 140 por 3, que será a transversal. Então, ó, lado direito, lado avesso, tá? A gente vai fazer 4 costuras nela, então, mais uma vez, dispensa o viés por isso, porque eu faço 4 costuras com linha de nylon 40, que é a linha mais forte que tem. Então, eu vou separar ela aqui, que eu quero te mostrar como nós vamos fazer o tirante de acabamento das alças. O tirante de acabamento também vai ser assim, a gente vai dobrar até o meio, de um lado, ó, e deixa as bordas aqui sem encostar, tá? Aí você vem com o outro lado e dobra até o meio também, ó, encontrando um com o outro. Essas bordas aqui, não. Agora eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro e dobrar pra dentro. Ó, dobrar aqui pra dentro de um lado e do outro, mais ou menos 1 centímetro. Dobrei pra dentro, agora eu posso juntar essas bordinhas aqui, ó, até chegar nessa quininha que eu fiz. Ó. Eu criei uma quininha aqui, tá vendo? Fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Dobrei 1 centímetro pra dentro, junto a quininha e continuo a cola. Do lado de cá, eu fiz 2 quinas que eu quero cortá-las. Então, eu posso vir aqui e recortar essa quininha aqui, que tá sem colar, que não vai colar. Ó, de um lado e do outro. E o lado direito fica perfeito, tá vendo? Não tem borda nenhuma, ó. Do lado de cá também, então, ficou 2 orelhinhas, ó. Eu colei tudo aqui em volta da orelhinha, ó, tudo coladinho em volta da orelhinha. E a orelhinha ficou levantada, eu vou vir aqui e vou cortar essa orelhinha. De um lado, do outro. Esse lado fica assim, um acabamento mais ou menos, mas ele não vai aparecer, que nós vamos dobrar ele assim na peça depois. Então, o que que a gente vai fazer com essa parte? A gente vai colocar aqui dentro, ó, um quadro e vamos prender em cada lateral da bolsa. Esse aqui vai ser o tirante de acabamento e ele vai ficar assim, ó, muito bem acabado. A gente vai fazer uma costura em quadro e ele vai ficar lindo, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, tá? Então, a gente tem que fazer desse 2 vezes. Eu já até tenho um outro sintético aqui cortado, para fazer um outro igualzinho a esse. Mas você já entendeu, a gente não vai costurar ele, porque a gente vai costurar ele só na bolsa, tá? Então, você não precisa fazer costura nele agora, apesar de que uma costura aqui vai dar um reforço, né? Vamos costurar assim, porque é uma costura que vai dar um reforço pra não precisar colocar o viés dentro, tá? Então, nós vamos costurar as alças agora. Então, as minhas alças eu sempre começo a costurar aqui pela borda, que aí o retrocesso fica aqui na borda. Vou colocar um ponto número 5, tá? Pra ficar um ponto mais bonito. Tô usando linha de nylon 40, porque ela é bem forte. Vou costurar aqui, ó, meio pé de máquina aqui na bordinha. Cheguei aqui no final, viro pra cá, vou até na outra borda. Agora, eu venho aqui e vou costurar com um pé de máquina, não meio, mais um. Um pé de máquina dessa última costura aqui, ó. Nessa última costura. Aí eu ando pro lado e agora vou fazer a mesma coisa com um pé de máquina da costura do lado de cá.
E termino aqui na borda, fazendo um retrocesso na borda. Dessa forma eu consigo, ó, que essa costura ajude a segurar essa dobra do meio, tá vendo? Então, eu fico com 4 costuras, minha alça fica bem forte, bem reforçada. De um lado e do outro ela fica bonita. E eu acho que fica um detalhe bem legal. Já essa pequenininha aqui, eu não queria costurar ela agora, porque depois nós vamos costurar ela na bolsa, mas eu quero costurar para ela ficar forte e aguentar o peso da alça. Então, nós vamos costurar aqui, ó, do lado direito. Pode começar aqui pelo meio. Nesse caso, a gente não começa na borda, que na borda aqui que vai ficar mais aparente. Então, começa aqui no meio. Essa costura que eu tô dando é mais para reforço da alça. Então, eu vou fazer só um quadrinho. Um retrocesso de um pontinho aqui. Aí, lembrando que linha de nylon a gente queima, né, as pontinhas, para ela não descosturar. E nessa daqui, eu vou colocar um quadro. Então, já posso até deixar aqui o quadro de uma vez, para eu não esquecer e não perder. Aí, eu faço 2 desses com quadro, depois nós vamos costurar no final. A última coisa que a gente vai fazer, a gente vai costurar na bolsa. Assim como eu fiz essa alça, eu fiz também a alça transversal e mais uma alça de ombro. Então, eu tenho 2 alças de ombro de 110. São essas duas. Que vai ser só isso por enquanto. E essa daqui nós vamos colocar a ferragem. Então, eu vou pegar um lado para colocar o regulador. Então, meu regulador, ó, com a parte da emenda virada para cima, eu vou passar aqui, ó, lado direito para cima, eu passo aqui dentro e passo aqui dentro. Eu puxo um pouquinho assim, uns 3 centímetros, e vou costurar. Aí, você pode costurar e rebitar. Eu vou só costurar, porque a minha linha é bem forte e resistente. Ok? Como vai ser uma alça fixa, eu, por enquanto, não vou colocar mosquetão, né? Vai ser fixa. Então, eu posso pegar um outro quadro. Pode ser até esse quadro aqui, que já tá com ganchinho, ó. Coloco o quadro aqui dentro, com ela do lado avesso, ó, o avesso pra cima. E volto passando aqui. E assim eu tenho uma alça regulável. Deste lado, então, já tem um quadro. E este lado eu vou prender no quadro do outro lado. Eu pego essa outra argola, esse outro quadro, que eu também vou colocar, né, do outro lado. E já posso até costurar aqui, se eu quiser, ó, já deixar prontinho e costurado aqui. Então, vamos fazer isso. Já vou costurar aqui de uma vez, que aí a alça fica prontinha, só para ser aplicada no final da peça. Ó, nossa alça pronta, aguardando a bolsa. Então, agora nós vamos preparar o espelho da bolsa. Lembra que a gente cortou 30 por 40? Então, 40 é a largura e 30 é a altura. Sim, mas esse não vai ser o tamanho final. Eu vou riscar aqui de caneta para vocês verem melhor, mas aí vocês vão fazer de lápis, tá? Nós vamos virar ele do avesso e a gente vai ter uma caixinha de leite aqui embaixo de 3 centímetros. Por causa desses 3 centímetros, eu vou também diminuir um pouco em cima, tá? Então, vai ser 1,5 que eu vou tirar na parte de cima. Então, aqui embaixo vai ficar com 40 e em cima com 37. Como que eu faço isso? Essa parte aqui, ó, vai ser a de cima. Então, eu vou vir aqui, colocar aqui na margem 1,5 centímetro e vou riscar, deixando a régua reta até chegar aqui no finzinho, ó. Eu vou te mostrar, depois de riscado, pra você entender. Eu comecei a riscar, ó, com 1,5 na borda e deixei a régua vir diagonal até acabar aqui embaixo em 0, tá vendo? Então, eu vou tirar 1,5 e aqui vai acabando, e aqui embaixo fica com 40 e aqui em cima com 37. Nós vamos fazer isso do outro lado também. Dessa forma, a gente vai ter mais igualdade na parte de cima e na de baixo. Porque quando a gente fizer a caixinha de leite na de baixo, ela vai virar tipo um trapézio. A gente tá diminuindo esse efeito trapézio, tá? Pra não ficar muito gritante a diferença da parte de baixo com a parte de cima. Eu não vou tirar tudo pra ficar bem igual também, porque fica bonito ver a caixinha de leite entrando, é só pra dar um design mesmo, tá? Então, aqui, ó, 1,5 que eu tiro aqui em cima e vem morrendo até embaixo.
1,5 tirado em cima e vai morrendo até embaixo. Então, aprenda a fazer isso para suas peças ter mais design e você não precisar de molde toda vez, tá? Desta mesma forma, a gente vai fazendo o forro, só que o forro ele é menor. Lembra que eu falei com vocês que o forro vai ter só 27 de altura, por causa do caminho do zíper? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar o meu principal sobre o forro. Só que a parte larga, ó, a parte larga, que é a parte de baixo, vai ser alinhadinha com a parte de baixo aqui. Aqui meu forro. Aí eu vou alinhar aqui, ó, a parte de baixo que tem 40. A parte de cima, eu vou recortar o excesso, igualzinho tá aqui, ó. Então, eu vou usar o forro do espelho para fazer o do forro, tá? O molde, né, do espelho para fazer o do forro. Porque aqui em cima, na hora que eu for costurar, o meu espelho, ele tem que bater. E ele não iria bater se ele tivesse largo aqui embaixo, tá? Igual aqui embaixo. Porque o meu caminho do zíper vai ter 37, não 40. Então, você pode acertar também o seu forro para ele ficar esse trapezinho. Que ele também vai ter caixinha de leite. Então, a gente faz assim, acerta o forro de acordo com o espelho. Para bater direitinho e depois tudo encaixar, tá bom? Então, vai fazer isso, o forro 2 vezes, o espelho 2 vezes. Vai colocar bolso interno? Hoje eu não vou colocar para a aula não ficar muito grande, mas sim, você coloque bolso interno na sua bolsa assim. Em um dos forros você coloca um com zíper, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da aula onde eu ensino bolsos internos, e do outro lado você coloca um bolsinho sem zíper. Vai ficar perfeita essa bolsa, tá? Hoje eu não vou colocar para a aula não ficar muito extensa, que eu quero ser bem detalhista. Agora nós vamos preparar o bolso, tá? São 2 bolsos que eu resolvi colocar nessa peça. Um dos bolsos é muito simples, a gente vai acoplar o forro no principal. Eu vou fazer um detalhezinho bem fofo aqui em cima, que não é obrigatório, mas você pode fazer também se você quiser. Então, aqui, ó, no comprimento, que meu bolso ele vai ter 25 por 21. Então, a altura vai ser 25. Eu vou achar o meio aqui. Eu posso achar o meio lá de baixo também, para a hora de eu encaixar ele na minha bolsa, eu já saber onde é o meio certinho e ele não ficar torto na bolsa. Então, ó, um pique embaixo, um pique em cima, tá? Ó o pique que eu dei. Aí, eu vou encaixar ele aqui no meu forro. Eu tô usando aqui um tricoline. Vou colocar um clipezinho aqui. Eu vou fazer um detalhezinho aqui, só pra ficar fofo mesmo, não é obrigatório. Como eu já achei o meio, eu vou vir aqui com cone de linha. Deixa eu colocar o meio aqui na régua da mesa. Pra eu conseguir achar o meio certinho. Vou fazer um detalhezinho aqui com cone de linha. Olha o detalhe, é um círculozinho que eu fiz. Aí, na hora que eu vier costurando aqui, ó, quando chegar aqui, eu vou costurar em cima da linha e vai fazer um acabamento mais bonitinho aqui nesse biquinho, tá? Então, vamos pra máquina. Então, aqui, ó, eu vou costurar com ponto pequeno, eu vou colocar um ponto número 3. Vou começar com retrocesso aqui na borda. Vou unir a frente do meu sintético com a frente do meu forro. Aí, eu vou descer costurando todo o contorno. Na hora que chegar na minha margem de costura, eu volto a costurar reto. Termino com retrocesso. E ficou assim, ó. Aí, eu vou recortar esse círculozinho e fazer picotes, tá? Pra eu conseguir encaixar direitinho. Então, aqui, ó, eu vou fazer picotes aqui, sem cortar a linha, pra ele encaixar direitinho. Aqui, eu vou puxar o meu forro, fazendo esse biquinho, né? Você pode passar uma colinha, se você preferir, eu vou clipar.
fazer um design diferente, bonitinho, sabe? Na boquinha desse bolso, porque esse bolso vai ficar na frente, né? E vou fazer uma costura de pesponto. Na costura de pesponto eu já aumento o ponto, vou colocar aqui 4,5. Posso começar com um pequeno retrocesso. Tente fazer isso assim com meio pé de máquina, de modo que fique mais na borda, tá? E não apareça o tecido do lado direito. A gente não quer que o tecido apareça do lado de fora da bolsa. Ok? Um detalhe fofo, para na hora de enfiar a mão, né? Eu achei muito fofinho esse detalhe. Agora eu vou juntar o forro aqui com ele aqui nas laterais, só mesmo para eu poder refilar esse forro. Então, ponto número 6 aqui. Só para eu poder refilar esse tecido, sem correr risco do tecido depois ficar menor, né? Eu cortei errado, ele ficar menor. Então, eu fiz uma costurinha de segurança. Então, é assim mesmo, ó, só um lado fica embutido. Porque aqui de um lado a alça vai tampar, do outro a outra alça vai tampar. E aqui embaixo vai ter uma costura da bolsa, unindo os dois espelhos. Então, a única parte que precisa ficar embutida é a parte aqui de cima. Você vai fazer esse detalhe se você quiser. Então, ó, esse bolso, então, vai ser o primeiro. Agora, nós vamos fazer o segundo. O segundo bolso eu vou fazer com zíper. Peguei aqui um zíper número 5, que é o que eu uso para bolsa. Vou cortar ele aqui um pouquinho maior do que o comprimento. Então, se tem 21 de largura, eu vou cortar ele com 23. E eu vou fazer a junção, ó. Forro, ó, frente do zíper com frente do principal. E aqui atrás, o meu forro nas costas do zíper. Vamos fazer esse sanduichinho aqui. Vamos costurar. Posso diminuir o ponto, né, que eu tinha colocado 6. Coloquei ponto número 3 para fazer esse fechamento. Retrocesso no início e no final. Aí eu vou desvirar e vou rebater essa costura. Então, eu vou rebater abaixando esse forro aqui para trás, ó. E juntando ele com o meu principal. Ponto número 5. Rebati, eu já posso descer fazendo a junção do forro, igual nós fizemos naquela hora. Vou colocar um cursor da esquerda para a direita, tá? Então, eu vou fazer um cortezinho aqui. Pegar um cursor de gota, que eu escolhi, todo lindão, para essa bolsa, ó. Esse cursor é lindo, né? E vou colocar ele aqui, ó, da esquerda, da direita para a esquerda. Ó. Aí fica aqui o cursor aqui no meio por enquanto. Posso refilar esse excesso de forro. Vou achar aqui o meio do fundo também, ó. Agora é hora de aplicar esses bolsos nos nossos espelhos, tá? Eu vou pegar aqui um espelho, vou olhar qual que é o lado mais estreito e qual que é o lado mais largo, né?
Agora eu tenho que saber qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. Então, aqui embaixo, ó, tem 40. Eu vou achar o meio aqui de baixo, no meu espelho. Vou achar o meio de cima também, porque é sempre útil. Posso pegar esse bolsinho aqui, ó, que não é o de zíper, e colocar esse picote que eu fiz aqui embaixo, junto com o picote do meu espelho. Aí eu vou saber onde é o meio certinho do espelho para encaixar o bolso. Eu posso clipar aqui e costurar os 3 lados. Então, já vamos fazer isso, que esse daqui é mais fácil, é mais simples, então vamos costurar esse aqui primeiro, tá? Então, aqui agora, ó, retrocesso reforçado aqui no início. Viro. Retrocesso reforçado. Já podia colocar a alça aqui de uma vez, mas eu vou deixar para colocar a alça nos dois, que aí eu te mostro como que vai ser. Mas por enquanto esse bolso é isso. Agora eu vou pegar outro espelho. Também vou encontrar o comprimento de 40, que eu acho que é esse daqui. Vou achar o meio. Aí aqui, ó, eu vou achar o meio aqui também. Que eu já fiz o pique no bolso, né? Então, ó. Só que aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dobrar esse zíper aqui pra dentro. Que é assim que eu vou costurar ele, ó. Tá vendo? O zíper tava assim. Eu vou dobrar ele aqui, que eu quero costurar ele aqui assim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura só no zíper. Então, eu tenho que posicionar ele aqui, pra eu poder conseguir costurar ele aqui e depois desvirar, tá? Ó, vou pegar uma fitinha dupla face. Colocar uma fitinha dupla face aqui no zíper. Ó, coloquei uma fitinha dupla face aqui no zíper, ó. Aí, na hora que eu dobrar o zíper pra dentro, ele vai colar onde é pra ser costurado. Aí, dessa forma, não tem como ficar torto o meu bolso, sabe? Ó, colou. Agora sim, eu vou soltar aqui embaixo. Vou virar esse bolso pra cima. E vou costurar esse zíper. Aí, eu vou costurar só uma parte do zíper. Só a parte do zíper que estava solta, tá? Então, vamos lá. Ó, com uma simples fitinha dupla face, eu consegui deixar meu bolso bem retinho, tá? Agora sim, eu vou costurar os outros 3 lados. Então, eu vou juntar aqui embaixo de novo, retornar com o clipe. Agora, eu costuro os 3 lados aqui. Vou queimar as beiradas do zíper para ele não desfiar com o tempo, mas aqui vai ser tampado com alça, tá bom? Então, tá na hora da gente aplicar nossas alças. Eu vou pegar uma das alças de 1,10 e vou pegar, ó, essa parte que tem a dobra, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Vai ficar encostada aqui. Vou pegar minha cola de contato, então, e vou passar ela nessa linha aqui da minha costura do bolso. De um lado e do outro. Espalhar bem para ela não demorar muito a secar. E nas alças também eu vou passar, não na alça toda, mas até a altura onde eu vou costurar, que é até o fim do bolso, né? Sempre do lado avesso, tá? Que é o lado que a gente vai costurar na bolsa, é o lado avesso. Enquanto ele seca, eu vou fazer o mesmo processo com o outro espelho. Então, aqui tá o meu outro espelho, com o bolso já. Então, eu também vou passar cola nessa borda costurada aqui.
e nessa borda costurada aqui. E também na outra alça. Essa cola de contato é só para estabilizar a alça no lugar e deixá-la reta, mantê-la reta, até eu acabar de costurar. Não é obrigatório, tá? É só um facilitador. Principalmente para as principiantes. Fica uma dica aí que ajuda bastante a costura a ficar reta. Enquanto esse seca, a gente já cola este daqui. A cola já secou. Então, ó, passei cola aqui, passei cola aqui. Vocês sabem, cola de contato só cola nela mesma. Então, eu tenho que passar nas duas superfícies que irão se encontrar. Coloquei aqui de um lado, ó. Aí a alça vai vir sem dobrar, ela não pode dobrar. Ela tem que vir reta para pegar o outro lado aqui também. Ela não pode torcer, tá? Agora, a gente sempre vai começar a costurar da parte de baixo. Então, o retrocesso vai ficar aqui embaixo. Eu poderia tentar costurar em cima da outra linha, mas como não vai conseguir ficar em cima da outra linha, eu vou costurar entre uma linha e outra. Ou seja, aqui não tem uma linha, um par de linha e aqui um par de linha, eu vou costurar no meio dessa. Então, a minha intenção aqui não é atingir em cima da linha, é fazer uma nova linha, tá? Faz de conta que é uma linha proposital. Ó, subi até acabar o zíper. Aí eu vou vir pro lado. E vou costurar até a hora de descer. E vou descer também costurando no meio da linha. Você pode usar uma linha mais discreta para aparecer menos essa costura, mas eu gosto muito de linha destacando. E eu preciso mostrar para vocês a costura na aula. Então, no meu caso, eu sempre uso linha contrastando mesmo. Retrocesso aqui embaixo. Então, deixa eu te mostrar o que eu fiz. Tá vendo? Ficou 3 linhas, antes eram 2. Mas a alça ficou bem firme, tá? E ela acaba aqui em cima. Agora eu vou costurar o outro lado. Começando também o retrocesso aqui embaixo. Que essa costura aqui não vai aparecer depois. Fica muito forte, gente, essa bolsa. Muito forte. Então, ficou assim, do mesmo jeito a gente vai fazer este lado. Então, eu também vou colocar a alça, ó, centralizada aqui. Subindo até o fim do bolso. Alinho ela para ela não ficar torcida. E aqui eu desço. Ok? E vou costurar também da mesma forma que eu costurei essa. A diferença é que essa o bolso é com zíper e a outra é sem zíper e já volto. Prontinho, os dois lados já estão com alça. Olha que simples que é essa bolsa. Agora a gente coloca um espelho de frente para o outro e vamos unir os 3 lados dessa peça. Então já tá com alça. Se você for colocar etiqueta costurada, já deve colocar antes de fazer essa junção aqui também. Ó, clipa direitinho para ele não ficar torto. Agora eu começo a costurar aqui de cima, perto da boca, que a boca vai ser a única parte que não vai ser costurada. Aqui eu vou colocar um ponto número 3 para ela ficar bem fechadinha. Viro. Já tá costurado os 3 lados e aqui ficou aberto. Agora nós vamos fazer caixinha de leite. A caixinha de leite que a gente vai fazer tem 3 centímetros a partir da costura. Então, ó, você vem aqui onde tá a costura e coloca 3 centímetros pra dentro da costura. Então, ó, um quadrinho de um lado e do outro, 3 centímetros. Vai ser nossa caixinha de leite. Faz isso de um lado e faz isso do outro também.
Então, nossa bolsinha vai ter uma profundidade, tá? Essa é uma bolsa para trabalhar, para passear, para vários momentos, vários eventos. Aqui, a gente vai fazer assim, ó, enfia a mão aqui dentro da bolsa e abre essa caixinha de leite. Sem cortar ela, porque se você cortar ela, a medida muda. A gente vai costurar. Joga as dobras da costura para um lado, ou então você abre ela assim no meio, ó. Pode ser abrindo assim também. Ou dobra as duas para um lado ou abre ela no meio. Vou abrir no meio, que é o jeito mais correto. E a gente vai costurar essa linha que ficou de encontro da caixinha de leite, que a gente fez de um lado e do outro. A linha se encontra e isso a gente chama de caixinha de leite. Porque faz aquele biquinho da caixinha de leite, sabe? Que faz ela ficar quadradinha. Então, isso aqui a gente chama de caixinha de leite. Eu não sei se tem um nome técnico para isso. Mas você vai costurar sem cortar, tá? Agora, depois que você costurou, você pode cortar. Pode cortar o excesso deixando a margem de costura. Mas você não pode cortar antes, senão a medida fica diferente. Então, aqui agora eu enfio a mão de novo dentro da bolsa. Vou abrir aqui. Vou abrir as costuras, ó. Você pode dobrar para um lado ou para o outro ou abrir. Eu tô abrindo, tá? E vou costurar em cima dessa linha, fazendo a caixinha de leite do lado de cá também. Essa bolsa não precisa ter caixinha de leite maior do que isso, tá? A não ser que você faça uma medida diferente da bolsa, né? Eu acho que essa é uma bolsa que você pode fazer vários estilos diferentes para vários clientes diferentes. Ó, depois que eu costurei, eu venho e recorto deixando uma margem de costura aqui. Posso queimar a linha para não descosturar depois. Agora eu vou virar ela do lado direito pra gente ver como que ela tá? Que aí nós vamos trabalhar no forro. Esse material é espetacular. Ó, empurra a caixinha de leite bem bonitinha, ó. Olha que perfeição que ficou. Olha como que ela já tá bonita. A frente, as costas. Se você quiser fazer com a alça chique também vai ficar legal, a alça contrastando aqui, né? Agora a gente vai trabalhar no forro, tá bom? Essa forma que eu escolhi pro forro de hoje é muito tranquila, vocês vão gostar muito. Então, a gente tem aqui, ó, 2 vezes de 37 por 4 centímetros. Então, eu vou cortar aqui um zíper um pouquinho maior, pode ser uns 5 centímetros maior. Então, meu zíper vai ter 39 centímetros. Eu tenho que marcar 2 centímetros de um lado e do outro. Esses 2 centímetros é onde o zíper vai começar e onde o zíper vai acabar. Eu gosto muito dessa técnica de embutir o zíper. Então, ó, você pode vir aqui e separar. Aí você vai colocar de um lado, ele tem que estar indo pra fora assim. Onde você marcou os 2 centímetros, o zíper vai começar com os dentinhos assim pra fora. Do outro lado, ele vai terminar com os dentinhos pra dentro, tá? Então, vamos começar a costurar aqui o lado que ele vai estar pra fora. Então, no sintético, você costura reto, como se o zíper nem tivesse aqui. Mas o zíper tá aqui enviesado, ó. Passou esse momento que ele tá enviesado, aí você já pode acertar ele, aí ele vai começar a vir reto. Ó. Aí, quando chega aqui na próxima marcação, aí eu tenho que virar o zíper pra dentro. Que aí a costura tem que morrer com o zíper pra dentro e não pra fora, tá? Então, se de um lado ele tá pra dentro, do outro lado ele tem que ficar pra fora. Vou te mostrar. Então, ó, do lado de cá, o meu zíper veio pra fora. Do lado de cá, pra dentro. Sempre 2 centímetros. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado, mas não é a mesma coisa, tem que ser ao contrário, tá? Tem que ser ao contrário. Então, se aqui eu comecei com ele saindo, do lado de cá, eu tenho que começar com ele entrando. Então, eu também vou achar aqui os 2 centímetros.
E agora eu coloco ao contrário, ó. Eu vou começar com ele entrando. Agora, quando chega nessa marcação, ele já tem que sair, ó. Porque um vai ficar de frente pro outro, então ele tem que ser oposto por isso, tá? E na hora que você juntar assim, ó, eles têm que ficar os dois lados pra dentro juntos e os dois lados pra fora juntos. Então, sempre fazer o oposto. Agora, a gente vai colocar forro. Agora, vamos ver aqui qual que é o lado mais estreito, porque nós também enviesamos. Ó, esse é o lado mais estreito. Então, eu pego esse lado mais estreito e junto com o meu principal aqui, ó. Nas costas do zíper, eu costuro o forro, tá? Eu começo desde o início do meu sintético, eu já tenho que costurar desde lá. Se aqui o zíper tá pra dentro, você tem que manter ele pra dentro também. Fica assim, ó. Olha que acabamento bonito. O zíper come aqui, tá vendo? E aqui fica a parte externa pra gente colocar o cursor, entendeu? Então, fica um de frente pro outro desta maneira. Ele tem que ficar o oposto um do outro, ó. Tá? Olha que legal. E do lado de cá, os dois sobrando pra gente colocar o zíper depois. Então, agora, o que a gente faz? A gente junta esses dois forros. Então, se você for colocar bolso aqui dentro, já coloca que nós já vamos fechar a peça. Então, aqui, ó, vou juntar ponta com ponta, coloco o zíper pra dentro. Essa hora você não pode costurar o zíper, as pontinhas do zíper. Coloco ponta com ponta de um lado, ponta com ponta do outro lado. O forro também vai se acompanhar aqui, ó. Tenho que deixar uma abertura no fundo para desvirar a bolsa. Por isso que o forro de tricoline é uma boa. Então, você usa aí um cetim, você pode usar um tricoline. Bolsa feminina, o forro não precisa ser totalmente permeável, né? Então, você tem muita opção. Aqui, ó, o zíper, cuidado para o zíper não ficar aqui para fora e você costurar ele. A gente não pode costurar esse zíper aqui agora. Vamos começar costurando aqui pela borda. Um pé de máquina, número 3 na costura. Aí, você vai acompanhar um pé de máquina toda a borda. Cheguei aqui embaixo, depois eu vou fazer uma caixinha de leite. Mas, por enquanto, ó, eu só venho pro lado um pouquinho, assim, uns 5 centímetros. Descosturo. Descosturo não, corto a linha. Continuo daqui do lado de cá, eu quero deixar uma abertura grande para eu não ter dificuldade para fechar. Subo costurando. Nem é obrigatório fazer caixinha de leite no forro, não, tá? Um pé de máquina para terminar aqui no sintético. Aqui não é obrigatório fazer a caixinha de leite, mas eu vou fazer, porque se você quiser um forro mais arrumadinho, mais embutidinho, é bom fazer. Então, da costura pra dentro, 3 centímetros, a caixinha de leite vai ser igual à da parte externa, tá? Então, 3 centímetros da costura pra dentro, dos dois lados. Vocês viram o tamanho da abertura que eu deixei aqui pra gente desvirar? Ó, eu só costurei até a lateral aqui pra poder fazer caixinha de leite. E depois fica mais fácil de fechar. Então, aqui agora, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá de fora. Eu junto os dois lados com ela do avesso, tá? Com ela do avesso. Eu faço essa quina e vou costurar minha caixinha de leite. De um lado, aí o outro lado também, que eu já risquei aqui, ó, a caixinha de leite de um lado e do outro. Também vou fazer a junção aqui, ó. A gente coloca diagonal, tá vendo?
e as linhas se encontram. Nesse momento, eu costuro de fora a fora. Aqui você pode cortar também esse excesso de ponta, se você quiser. Cortei de um lado, cortei do outro. Não corte muito rente, tá? Deixa um pouquinho aí. Agora a gente vai encaixar isso aqui, a gente vai vestir a nossa bolsa com esse forro. Nessa hora, você tem que pensar o que é frente da sua bolsa. E a minha frente, eu escolhi ser essa sem o zíper, tá? Essa vai ser minha frente. Então, eu tenho que ver essa parte do zíper que tá fechando, onde eu vou colocar o cursor, tem que ficar aqui pro lado direito. Então, eu tenho que colocar, vestir a minha bolsa com esse forro nessa posição, com essa parte que coloca o cursor para o lado direito, que a bolsa tem que fechar pro lado esquerdo, da direita para a esquerda. Então, eu vou vestir aqui minha bolsa nesse jeito que tá, ó, o forro do lado avesso, a bolsa do lado direito. Com o zíper, com a parte que é para eu colocar o cursor voltada para cá. Coloca as alças lá para dentro, para não correr o risco de costurá-las. Se você quiser colocar a alça lateral embutida, você já pode colocar aqui agora antes de fechar. Eu não vou fazer embutida hoje vai ser uma pegada diferente. Então, por enquanto, é só isso aqui, ó. Você vai juntar costura com costura, do forro com o principal. Aí você pode abrir as costuras aqui, ó. Opa! Costura com costura aqui na lateral. Aí você abre aqui bonitinho. Clipa. Vai do outro lado também, ó. Costura com costura. Pode abrir as costuras para sua máquina não sofrer nesses encontros. Para esses encontros não ficar mal costurado e abrir na mão do cliente. Então, isso aqui tem que dar certo, tá? Não é para sobrar e nem faltar nada aqui, não. Se você cortou tudo de acordo com as medidas, que eu vou deixar na descrição do vídeo para você. E que eu apresentei no início da aula, vai dar tudo certo. Ó, clipei toda a volta, então o forro tá aqui do lado avesso e do lado de dentro tem a minha bolsa que tá do lado direito. Eu vou costurar usando um pé de máquina. Posso começar em qualquer lugar. Ponto pequeno, então ponto número 3, para ficar bem fechadinho. E um pé de máquina, tá? Vou costurar toda a volta. Ó, eu vou virando assim, ó. Pra eu ter espaço de trabalho para você conseguir ver daí também, né? Eu tô virando, ó, vou deitar ela aqui. Abrir as costuras. Bem levinha essa bolsa, não tem estrutura, não tem viés, não tem vivo, não tem nenhuma complicação. É uma bolsa para todas vocês fazerem, para todo mundo fazer e vender. Termino no mesmo lugar com o processo. Ó, as costuras ficaram abertas, tá vendo? Ficou bom? Agora a gente vai desvirar essa bolsa. Para desvirar, vai ser muito simples. Aqui tá aberto. Eu deixei uma abertura bem ampla. Aí eu vou puxar minha bolsa, super macia, que esse material é maravilhoso. Ó, puxei a bolsa. Já posso fechar meu forro, porque, olha, eu conferi aqui, tá tudo fechadinho, tá vendo? Então, já posso fechar meu forro aqui. Para fechar o forro, como eu costurei até aqui na lateral, ó, ele tem uma continuidade pra mim. É só eu dobrar pra dentro, os dois lados, seguindo a continuidade da costura que acabou aqui, ó. Ó. E costuro. Eu não costuro à mão, não faço pontinho invisível, eu costuro na máquina mesmo. Então, eu venho aqui, dobro pra dentro, uma ponta e outra, e costuro. Pode pegar qualquer bolsa de grife aí, que tiver forro embutido, você vai ver que elas têm essa costura dentro. É aceitável, uma peça precisa ter costura, precisa ter acabamento, né? A gente faz com capricho, mas reforçado também. Ok? Posso enfiar esse forro lá pra dentro, lembrando que este meu não tem bolso interno
porque não era a intenção da aula de hoje, mas esse modelo tem que ter bolso interno, gente. Aqui agora, olha, onde está o encontro, a gente vai dobrar e clipar. Dobrar direitinho, tá? Coloca o forro lá pra dentro, dobra bem certinho essa borda aqui. Vamos colocar tudo lá pra dentro, que nós vamos fazer um pesponto de acabamento aqui, assentando essa boquinha. E esse pesponto tem que ficar bem bonito, pontos bem retinhos, tá? Deixa sua máquina bem alinhada neste momento, bem calibrada. Puxa o forro para você não costurar o forro errado. Ó, tudo assentadinho, aí você pode fazer a costura de pesponto. Essa costura de pesponto, você tem que começar de algum lugar. Geralmente eu começo, ó, dessa costura pra trás, não pra frente, sabe? Então, você escolhe um lado pra você começar. E é bom também você costurar com a parte do principal pra cima. Porque, geralmente, os pontos são mais bonitos do lado direito do que do lado avesso da peça. Não é muita camada, porque não tem estrutura. Então, você vai conseguir costurar bonitinho, somente o ponto. Vou colocar 4, não vou colocar 5 não, porque eu acho que 5 vai ser exagerado. Meio pé de máquina só, retrocesso de 2 pontinhos. Agarrou? Você levanta o pé calcador com seu joelho, para dar aquela aliviada no local onde agarrou por causa da costura, alguma coisa assim. Tá ruim de escorregar? Passa um óleozinho, para ele deslizar melhor. Sempre conferindo se não tem nada no caminho que não é para costurar e você tá costurando sem querer. Mantenha a distância que você começou. Se você tá usando meio pé de máquina, mantenha esse meio pé de máquina o tempo todo. Confere se você não tá costurando o zíper, que tem que estar solto por enquanto. E aqui, ó, já tô chegando no final. Cheguei no final, retrocesso de 2 pontinhos e acabou. Olha o meu retrocesso, ficou muito bom. E a continuidade da costura, muito bom. Agora a gente tem que colocar o cursor aqui, ó. Olha o meu forro aqui dentro. Deixa eu tirar essa linha aqui. Ó, o meu forro embutido, tá vendo? Então, se você quiser ele mais encorpado, você pode usar aqui um nylon 600 ou um nylon dublado. Eu resolvi uma pegada molinha para a bolsa dessa vez. Então, aqui agora falta colocar o quê? O cursor. Então, eu vou medir o meu zíper e vou acertar os dois lados do mesmo tamanho, porque na hora que a gente colocou, a gente separou eles, né? Então, eles podem não estar do mesmo tamanho, mas... Então, não tá mesmo, ó. Então, eu vou dar uma cortadinha aqui para eles ficarem do mesmo tamanho. Agora, eu vou colocar o meu cursor. Meu cursor de gota. Que é o mesmo que eu usei do lado de fora, né? Olha. Olha, aqui eu tenho que fazer um acabamento para ele. Então, eu posso cortar ele menor. Posso queimar a pontinha dele assim, ó. E fazer a junção dele aqui no meio. O que que eu faço? Isso é bem legal. Eu dobro ele aqui para trás. E como o zíper é um nylon, ele derrete, né? Ele dá uma derretida aqui. Fazendo uma colinha, tá vendo? Olha. Eu derreti ele aqui, deixando ele nessa posição, tá? Mas mesmo assim eu ainda tenho que pôr um acabamentozinho, né? Mas aí meu acabamento pode ser mais fininho. Então, eu vou pegar um pedacinho do meu sintético, 4 por 2,5, vou colocar aqui na ponta
e posso ou rebitar ou fazer uma costurinha. Eu vou fazer uma costurinha. Então, eu escolhi fazer uma costurinha de acabamento aqui, mas o zíper já tá bem protegido porque eu queimei ele. Olha que lindo esse acabamento. Então, o meu caminho do zíper fica totalmente fechado. Não tem nada aberto nesse caminho do zíper, olha. Ficou incrível. Então, essa é a frente da bolsa. E essa é as costas da bolsa. Vamos ver se você está vendo direito. Pra mim, essa bolsa já tá pronta, gente. Não precisava de mais nada. Mas cliente gosta muito de uma alça transversal. Então, eu vou te ensinar a colocar a alça transversal, que a gente já até fez. Aí você pode colocar aqui, ó, costurando aqui na lateral. Então, você vem aqui nessa lateral e vem colocando esse tirante que a gente fez, tá vendo? Você vai colocar ele aqui na lateral, sem prender o zíper, claro. Você pode prender aqui com rebite ou costurar. Então, nós já deixamos tudo preparado, né, para essa alça. Deixa eu ver se eu abrir o zíper, vai ficar mais fácil para mim. Vai, com certeza, ficar mais fácil com o zíper aberto. Então, ó, eu coloco ele aqui centralizado. E vou costurar. Sempre tomando cuidado para não costurar o zíper, não costurar o que não deve, tá? Ó, quando eu costurei aqui, ó, não costurei o zíper. Tem que ter muito cuidado com isso. Agora eu pego o outro lado, que também já tem o meu tirantezinho, e vou costurar, obviamente, do outro lado. Aqui, ó, tá? Aí você pode costurar fazendo um quadro, eu tô fazendo só uma linha reta, porque a aula já ficou bem grande, né? Hoje eu falei bastante coisa na cabeça de vocês. E do lado de cá ficou assim também, ó. Tá? Queimar a linha aqui de dentro também. Então, eu vou pegar um ângulo melhor pra te mostrar a bolsa toda. Mas, ó, o cursor ficou do lado de cá. Aí você puxa ele fechando a bolsa. Caminho do zíper perfeitinho. Alças laterais. Hoje eu coloquei as alças de ombro fixa, mas eu acho que você pode colocar com mosquetão mesmo, que vai ficar bem legal. O cliente tem a opção de usar a bolsa sem as alças, né? Ou ele pode usar assim pendurado e colocar de lado. Vou te mostrar num ângulo melhor. Então, olha que bolsa espetacular. Olha o bolsinho aqui, olha, com esse detalhe aqui que eu achei incrível, forradinho por dentro. Olha que linda. A parte de trás com bolso de zíper embutido. Vem até aqui embaixo também. Caixinha de leite nas laterais. Olha que bolsa executiva mais linda. Você pode fazer medidas dela para notebook do cliente. Então, ela tem a alça lateral de um tamanho perfeito, olha. E super segura, que ela vem até aqui embaixo. Então, você pode colocar peso. Mas ela também tem a alça transversal, que muita gente não abre mão. Então, nós colocamos a alça transversal aqui, eu coloquei fixa, mas você pode colocar ela com rebite. Então, a pessoa pode carregar e as alcinhas ficar aqui, olha. Eu acho que até fixa assim fica até melhor, sabe? Se a pessoa quiser carregar por essas, essa fica penduradinha e isso fica tudo de bom, né? Eu achei incrível, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu prometi uma bolsa para vocês sem vivo, sem viés, sem estrutura, molinha e muito linda pro Dia das Mulheres.
Então, ó, faça a sua para você vender, porque essa bolsa é básica, todo mundo precisa ter uma dessas. Obrigado por assistirem a aula, beijos e até a próxima, tchau!